Pesquisadores descobriram após décadas de estudos que um vasto reservatório de água suficiente para encher os oceanos da Terra 3 vezes pode estar escondido quilômetros abaixo da superfície. A descoberta indica que a água da Terra pode ter vindo do seu interior e foi levada à superfície pela atividade tectônica. A Bíblia já dizia isso há muito tempo. Por que não acreditaram nela? Ao invés disso, criaram hipóteses mirabolantes, dizendo que os oceanos foram formados por rochas de gelo que vieram do espaço. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Cientistas russos descobrem oceano gigantesco nas profundezas da Terra. Um oceano subterrâneo maior do que o Oceano Mundial. Sim, existe uma quantidade enorme de água debaixo da Terra. E era exatamente isso que esperávamos encontrar caso um dilúvio que inundou toda a Terra tivesse acontecido. A Terra abriu, deve ter sofrido um rasgão imenso e isso formou placas de rocha por toda a Terra. Podemos ver cicatrizes dessa rachadura ainda hoje. A mais conhecida é a falha de San Andreas. A Terra foi rachada em placas de rocha, e essas placas ainda se movimentam nos dias de hoje. O livro de Jasher, citado em Josué e 2 Samuel, menciona o dilúvio de Noé. E naquele dia o Senhor fez tremer toda a terra, e o sol escureceu, e as fundações do mundo se enfureceram, e toda a terra foi movida violentamente. E o relâmpago flamejou, e o trovão rugiu, e todas as fontes da terra foram abertas, como nunca antes conhecidas pelos habitantes. E Deus fez esse ato poderoso a fim de aterrorizar os filhos dos homens, para que não houvesse mais mal sobre a terra. Dilúvios e desastres naturais são terríveis. Em 2004, por conta de tsunamis, mais de 250 mil pessoas morreram na Indonésia, Sri Lanka, Índia e Tailândia. Essa tragédia recente não foi nada comparada com o dilúvio de Noé. Antes da catástrofe do dilúvio, a Terra tinha um único continente. Chamamos isso de Pangeia. Quando as águas do dilúvio subiram, esse único continente foi literalmente rasgado, dando origem aos continentes que conhecemos hoje. Essas placas de rocha se movimentaram muito rapidamente durante o dilúvio. E quando a Terra se movimenta, ocorrem terremotos, tsunamis e vulcanismo. Uma verdadeira catástrofe. Ainda hoje as placas de rocha continuam se movimentando, só que com uma velocidade muito menor. Alguns centímetros por ano. Um resquício do rápido movimento dessas placas no período do dilúvio. O Dr. Walter Braun, PhD em Engenharia Mecânica, tem uma teoria muito interessante sobre tudo isso.
a teoria das hidroplacas. A era pré-diluviana provavelmente era constituída de um enorme supercontinente contendo uma vegetação viçosa, mares, rios e pequenas montanhas. De acordo com a teoria da hidroplaca, a era pré-diluviana possuía uma grande quantidade de água subterrânea, mais ou menos a metade da que hoje em dia temos em nossos oceanos. Esta água ficava em câmaras interligadas, formando uma fina casca respiradora, mais ou menos uns 800 metros de largura, talvez uns 16 quilômetros abaixo da superfície da Terra. O aumento da pressão na câmara de água subterrânea expandiu a crosta acima. É uma pressão exuberante, que é quando a pressão interna aumenta. A falha na crosta começou com uma rachadura microscópica que cresceu em ambas as direções, quase a 5 quilômetros por segundo. A rachadura, seguindo o caminho da menor resistência, circulou o globo em mais ou menos 2 horas. Enquanto a rachadura corria pelo globo, a crosta acima se abriu com um rasgão num tecido extremamente esticado. A água subterrânea sofria uma enorme pressão por causa do peso de 16 quilômetros de rochas pressionando sobre ela. Então a água explodiu violentamente para fora da ruptura. Os cálculos demonstram que, ao longo dessa rachadura que circundava o globo, fontes de água saíam em jatos supersônicos a mais de 30 quilômetros para a atmosfera. O borrifo dessas enormes fontes ocasionou chuvas torrenciais como a Terra jamais havia sofrido, tanto anterior como posteriormente. A Bíblia afirma que todas as fontes das grandes profundezas surgiram num só dia. E ela descreve tais acontecimentos há cerca de 4.500 anos atrás, o que agora podemos reunir cientificamente numa ordem de causa e efeito com a teoria da hidroplaca. Gênesis 7:8 diz que as fontes do grande abismo foram quebradas e derramaram água de dentro da terra. Além disso, choveu por toda a terra durante 40 dias e noites. Com essa quantidade de água, não é de se admirar que todas as colinas e montanhas foram cobertas. Todos concordam que o cume do Monte Everest já esteve uma vez sob o fundo do mar, mas nem todos associam o Monte Everest com o dilúvio de Noé, porque acham que não há tanta água assim na Terra para cobrir uma montanha tão alta. Cadeias de montanhas como os Himalaias muito provavelmente se formaram no final do dilúvio. A Terra pré-diluviana tinha poucas montanhas, mas com a catástrofe do dilúvio, terremotos provocaram movimentos verticais de terra. As montanhas subiram e as águas do dilúvio fluíram dos continentes para as bacias recém-formadas dos oceanos. Devido à falta de erosão, as montanhas devem ter se formado recentemente e rapidamente. Caso contrário, a erosão, em milhões e milhões de anos, já teria desgastado completamente a rocha dessas montanhas. O Grand Canyon é um excelente exemplo da falta de erosão e da recente formação das camadas geológicas. A superfície entre essas duas camadas de rochas nessa montanha do Grand Canyon é plana e pequena. Mas, de acordo com a geologia convencional, existe uma lacuna de 6 milhões de anos entre essas duas camadas de rocha. A camada inferior é uma rocha macia, por isso deve ter erodido muito se tivesse sido exposta por 6 milhões de anos, como diz a geologia convencional. Mas o que vemos é uma rocha com pouquíssima erosão. Isso mostra que a camada de rocha superior foi depositada tão rapidamente que não houve tempo para a erosão da camada inferior. Em outras palavras, essas duas camadas de rocha foram formadas catastroficamente e muito rapidamente. Além da falta de erosão de rochas com supostos milhões e milhões de anos, existem também rochas literalmente dobradas.
Não é comum as rochas dobrarem. Elas normalmente partem porque são duras e quebradiças. Mas em muitos locais, encontramos sequências inteiras de estratos que foram dobrados sem quebrar, indicando que todas as camadas foram depositadas rapidamente. Essas rochas foram dobradas enquanto molhadas e maleáveis, com as altas pressões e temperaturas das águas do dilúvio. Essas rochas endureceram depois do dilúvio. Com o dilúvio de Noé, os bilhões e bilhões de anos da história da Terra desaparecem. As águas do dilúvio não enterraram apenas os animais, mas também a vasta vegetação viçosa da terra pré-diluviana. O sepultamento dessa quantidade enorme de vegetação da terra pré-diluviana foi rápido. As águas do dilúvio, com altas pressões e temperaturas envolvidas, formaram o carvão e o petróleo que temos hoje na Terra. Cientistas na década de 80 conseguiram criar carvão artificial, apenas submetendo a matéria orgânica a altas pressões e temperatura. O artigo diz: o processo é bem menos complicado do que era anteriormente imaginado ser necessário e fornece um novo entendimento acerca da estrutura do carvão e de como alterá-la. Esse trabalho foi publicado depois na Nature. O artigo da Nature diz: o Innas e seus colegas do Laboratório Nacional Argonne levaram menos de um ano para preparar um carvão sintético inteiramente caracterizado. O material que produziram não pode ser distinguido do carvão verdadeiro. Em menos de um ano, um carvão sintético que não pode ser diferenciado do natural foi produzido. Lembre-se que, segundo o evolucionismo, a síntese do carvão se deu há mais de 200 milhões de anos. Já sabemos que o carvão pode ser produzido muito rapidamente, sob certas condições de temperatura e pressão. Mas, e o petróleo? É possível produzir petróleo de forma rápida? Segundo o evolucionismo, a origem do petróleo na Terra tem milhões de anos e aconteceu pela decomposição de fósseis que se transformaram em óleo. Mas será que é necessário milhões e milhões de anos para formar o petróleo? E se pudermos demonstrar que o petróleo é formado ainda hoje, com certas condições de temperatura e pressão? We are developing a process where we can use a vast amount of different biomass resources. We can convert all these types of biomasses into renewable biocrude oil by applying high heat and pressure, but it only takes 10 minutes. So this is where we now take our biomasses and mix them with water. Todas as experiências mostraram que só foi possível formar petróleo sintético quando a água muito quente foi introduzida. Além disso, existe evidência de formação natural de petróleo acontecendo agora. No Golfo da Califórnia, a uma profundidade de 2.000 metros do nível da água, existe um depósito de sedimentos orgânicos. Abaixo do depósito, a água superaquecida está sendo pressionada para cima. Petróleo está sendo formado pela interação dos sedimentos orgânicos com essa água quente. Esse petróleo hidrotérmico não pode ser diferenciado do petróleo cru retirado de poços perfurados. A questão é, a origem do petróleo ao redor de todo o mundo pode ser explicada por um processo termal de água quente similar ao que acontece no Golfo da Califórnia. É concebível que um grande dilúvio mundial tenha sido essencial na produção das enormes reservas de petróleo do Oriente Médio e de outras partes do mundo.
A vasta quantidade de vegetação coberta pelas águas do dilúvio, misturada a uma água superaquecida, poderia formar petróleo nos volumes que vemos atualmente. O gigantismo era algo comum na Terra pré-diluviana. Libélulas fósseis com uma envergadura de quase 1 metro foram descobertas, e seria um acidente terrível se elas colidissem em seu para-brisa. Existem também fósseis de formigas gigantes, vespas gigantes, abelhas gigantes, aranhas gigantes, tartarugas gigantes. Veja essa concha gigante de mais de 40 centímetros. O gigantismo é uma evidência clara de uma Terra pré-diluviana e que tinha uma atmosfera totalmente diferente da nossa. Essa atmosfera e a maior proteção que a Terra pré-diluviana tinha da radiação do espaço permitiu que os animais crescessem tanto ao ponto de serem gigantes. Os evolucionistas disseram que o peixe selacanto era um ancestral próximo dos primeiros animais que andaram sobre a Terra. Segundo o evolucionismo, os selacantos foram extintos há 70 milhões de anos atrás. Porém, em 1938, para surpresa dos evolucionistas, um selacanto foi pescado na África do Sul. O selacanto pescado é praticamente idêntico ao selacanto fóssil. Isso evidencia que o tempo entre o selacanto fóssil e o selacanto vivo não pode ter sido de milhões de anos. Eles são muito parecidos para estarem separados por milhões e milhões de anos. Como é possível confiar na história evolutiva? Esse animal, anunciado por muito tempo como um elo perdido, um transicional da evolução, ainda está vivo. O tubarão-cobra era considerado pelos evolucionistas um animal extinto há 90 milhões de anos. Porém, em 2007, o tubarão-cobra foi filmado no Japão, em 2015 na Austrália e em 2017 em Portugal. O tubarão-cobra, chamado de pré-histórico por muitos livros evolucionistas, está nadando por aí. O monstro, que não era esperado ser encontrado vivo, persiste por supostos 90 milhões de anos. A conclusão é clara. Não existem animais pré-históricos. Existem animais que foram extintos numa terra jovem e não numa terra de bilhões de anos.
e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. Pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Depósitos de água nas camadas rochosas abrangem todos os continentes. Isso não acontece em enchentes locais. As camadas rochosas que cobrem todo o mundo contêm a maioria dos fósseis conhecidos. Pelo menos 95% desses fósseis são de animais marinhos invertebrados. Foram achados moluscos junto com fósseis de criaturas terrestres, junto com fósseis de insetos, tartarugas, aves e até dinossauros. O que isso quer dizer? Um enorme e repentino dilúvio enterrou todos esses animais juntos. Um rápido fluxo de água. E foi exatamente isso que encontramos: muita água e muitos fósseis. O Monte Everest, a Cordilheira dos Himalaias, Apalaches e a maior parte das montanhas do mundo são compostas por sedimentos que vêm do fundo do oceano. E por incrível que pareça, o cume dessas montanhas é cheio de fósseis de criaturas marinhas. Que tipo de catástrofe enterraria criaturas marinhas no topo de altas montanhas? Certamente um dilúvio que inundou toda a Terra. Sendo uma catástrofe tão grande, certamente muitas coisas vivas morreram pelas águas do dilúvio. Até mesmo criaturas marinhas soterradas muito rapidamente pela lama das águas do dilúvio. A maioria desses animais eram de tecidos moles. Eles são tão bem preservados que você pode ver a comida nos seus estômagos. Até parece que eles foram enterrados e preservados quase que instantaneamente. Cemitérios fósseis são encontrados em todo o mundo e evidenciam um dilúvio catastrófico que ocorreu por toda a Terra. As fontes das profundezas e a expansão do vapor produziram ventos violentos. Parte da água saindo em jatos acima da gélida estratosfera congelou, e cristais de gelo causaram enormes tempestades de neve, enterrando, sufocando e instantaneamente congelando vários animais. As fontes de alta pressão causaram erosão na rocha em ambos os lados da fenda, e até mesmo através dos conteúdos lamacentos de muitos mares no período pré-diluviano, enormes volumes de sedimentos se espalharam através dessa água lamacenta por toda a Terra. Os sedimentos foram ficando retidos, enterrando plantas e animais, formando os registros de fósseis. O registro fóssil mostra sinais claros de sepultamento rápido e catastrófico. Existem fósseis de peixes com seu último jantar ainda na boca ou dentro das suas barrigas. Esse peixe, por exemplo, foi sepultado enquanto ainda estava dando à luz. Existem fósseis de dinossauros preservados em uma posição de afogamento, o pescoço arqueado para trás e a cauda esticada. Ou seja, evidência de catástrofe. Existem fósseis de trilobitas onde é possível ver as suas trilhas. Como essas trilhas de trilobitas poderiam fossilizar se não fossem sepultadas muito rapidamente? Existem fósseis de dinossauros enterrados juntos. Como esses animais próximos, talvez lutando, podem ter sido enterrados juntos? Ora, apenas um sepultamento catastrófico e rápido poderia explicar isso. Existem fósseis de animais no momento do acasalamento. Ora, como isso é possível? Apenas um evento catastrófico pode explicar o sepultamento de animais enquanto estavam acasalando. Como um processo de sedimentação lenta e gradual poderia fazer isso?
Existem fósseis de dinossauros com tecidos moles, incluindo vasos sanguíneos e células vermelhas. Ora, essas coisas se degradam muito facilmente e rapidamente. Apenas um sepultamento rápido e recente poderia preservar coisas tão frágeis. Existem fósseis de coisas delicadas, como libélulas e águas-vivas gelatinosas. Ora, apenas uma sedimentação catastrófica poderia preservá-los da decomposição e erosão. Mas, cara, não seria necessário muito tempo, milhões de anos, para ocorrer a fossilização? Na verdade, não. Veja essa notícia do Smithsonian. Usando altas pressões e temperaturas, pesquisadores conseguiram simular o processo de fossilização em apenas um dia. A pesquisadora diz: "Ficamos absolutamente emocionados. Nós continuamos discutindo sobre quem iria abrir as tábuas para revelar os espécimes. Pareciam fósseis reais. Havia películas escuras de pele e escamas. Os ossos ficaram marrons." Impressionante, não? Com as condições certas, não é necessário centenas de milhares ou milhões de anos para algo fossilizar. Aliás, existem vários exemplos de coisas petrificadas e que são bastante recentes. Esse ursinho Ted foi petrificado em meros 5 meses numa cachoeira em Yorkshire, Inglaterra. Quando a água bate nos objetos pendurados nessa cachoeira, a calcita mineral é depositada junto com pequenas quantidades de outros minerais. Esses minerais se acumulam e revestem o objeto pendurado com uma crosta de rocha. A revista Scientific American escreveu um artigo sobre essa cachoeira, dizendo: "Existe um fluxo bem conhecido de água petrificante em Yorkshire, Inglaterra. É uma cascata do rio Nid, com cerca de 4,5 metros de altura. Essa cascata tem uma infinita variedade de objetos pendurados para serem petrificados pela água que escorre sobre eles. Uma esponja fica petrificada em poucos meses lá, um livro ou boné em 1 ano ou 2, um gato ou pássaro um pouco mais." Essa matéria foi publicada em 1889, época em que o darwinismo era considerado uma falácia altamente especulativa. Será mesmo necessário centenas de milhares de anos ou até milhões e milhões de anos para petrificar ou fossilizar algo? Se uma mera cachoeira consegue petrificar coisas, imagine você o que as águas do dilúvio não poderiam fazer com altíssimas temperaturas, pressões e muita sedimentação. Afinal, quanto tempo leva para formar um fóssil? A maioria das pessoas vai dizer que leva muito tempo. Os paleontólogos tipicamente dizem que fósseis têm milhões de anos de idade. Mas a experiência, que é afinal sobre o que é a ciência, mostra que é comum, sob certas circunstâncias, coisas se tornarem pedras rapidamente. Um mineiro perdeu seu chapéu em uma mina na Austrália. O chapéu foi encontrado 50 anos depois, transformado em uma rocha de calcário. Durante os 50 anos que o chapéu ficou desaparecido, a mina foi coberta por água e os produtos químicos da água precipitaram dentro do chapéu, que era feito de feltro. Esses produtos químicos da água transformaram o chapéu mole em uma pedra através de um processo chamado calcificação. Outro achado curioso foi uma bota de sola de borracha com uma perna humana petrificada. Essa bota foi encontrada perto de um riacho no Texas, na década de 80. Apenas a perna que estava dentro da bota foi fossilizada, e não a bota em si, demonstrando que alguns materiais se fossilizam mais rapidamente do que outros. Isso não é novidade para os especialistas, mas ainda assim, muitas pessoas vão continuar a advogar que algo para fossilizar é necessário milhões e milhões de anos.
Veja os fósseis de troncos de árvores em posição vertical atravessando várias camadas sedimentares. É uma clara evidência de soterramento rápido e não de um processo de milhões e milhões de anos. Como o tronco da árvore permaneceu intacto para ser soterrado durante milhões e milhões de anos por diferentes camadas sedimentares? Não faz sentido nenhum. Apenas uma catástrofe, tipo um dilúvio, pode explicar esses fósseis. No início dos anos 90, pesquisadores da Montana State University fizeram uma descoberta surpreendente. Examinando um pedaço de osso do T-Rex, os cientistas encontraram glóbulos vermelhos e até tecidos moles. Essa descoberta levou a cientista da pesquisa, a doutora Mary Schweitzer, dizer o seguinte: foi exatamente como olhar para uma fatia de osso moderno, mas, claro, não pude acreditar. Eu disse ao técnico do laboratório: os ossos, afinal, têm 65 milhões de anos. Como as células do sangue poderiam sobreviver por tanto tempo? Em um artigo da revista Discover, a doutora Schweitzer explicou melhor a sua surpresa. Se você pegar uma amostra de sangue e colocá-la em uma prateleira, você não tem nada reconhecível em cerca de uma semana. Então, por que haveria algo nos dinossauros? Essa pergunta é compreensível, considerando que ela acha que os dinossauros morreram há 65 milhões de anos. A cientista ficou surpresa porque acredita nos milhões e milhões de anos. Mas, se ela pensasse que a Terra é jovem, não seria surpresa encontrar tecidos moles em ossos de dinossauros. Pegadas de dinossauros foram encontradas em todo o mundo, Estados Unidos, China e até aqui na América do Sul. E curiosamente, essas pegadas estão quase sempre numa única direção. Pegadas de dinossauros numa única direção é realmente impressionante, porque quando os animais estão relaxados, eles se movimentam em várias direções. Quando os animais ficam com medo, eles tendem a se mover rapidamente numa única direção. Então, por que as pegadas dos dinossauros sugerem que eles entraram em pânico quando as fizeram? Uma catástrofe como um dilúvio seria uma resposta bem convincente. À medida que as águas subiam durante o dilúvio de Noé, vários mecanismos como o movimento de maré da água fizeram com que os sedimentos inundados fossem brevemente expostos. Os dinossauros, antes de se afogarem nas correntes, fizeram rastros nesses sedimentos. Lembre-se que os dinossauros eram grandes. Então, eles ficaram muito tempo tentando fugir das águas do dilúvio. Os dinossauros estavam em pânico quando faziam as suas pegadas. Isso explica o porquê a trajetória das pegadas encontradas são retas. Além disso, para serem preservadas, as pegadas dos dinossauros teriam que ser enterradas muito rapidamente para fossilizarem. Exatamente o que aconteceria numa catástrofe, como um dilúvio. Todos esses dinossauros estavam juntos por uma razão. Estavam tentando escapar das águas emergentes de um dilúvio universal.
Esses quadros nos ajudam a ilustrar como as pegadas podem ter sido formadas na época do dilúvio e por que existem registradas em carvão até hoje. A era pré-diluviana era coberta de vegetação viçosa, havia beleza por toda parte. Então veio o dilúvio. Chuvas torrenciais e a explosão das fontes das grandes profundezas fez com que a viçosa vegetação da terra fosse arrancada e levada pelas águas do dilúvio. Tal vegetação se acumulou em grandes tapetes e posteriormente foi depositada pelas marés e pela chegada de ondas gigantescas produzidas por atividade vulcânica. Nos oceanos pré-diluvianos, cada ação da maré deixou seu depósito de sedimentos dentro ou sobre a camada de vegetação. Os dinossauros, sendo pesados, puderam sobreviver a muitas das primeiras ondas gigantescas enquanto tentavam escapar das águas. Quando as águas baixaram, os dinossauros continuaram sua busca por terrenos mais altos. Eles deixaram suas pegadas nos sedimentos que haviam sido depositados sobre a vegetação. Em certos momentos, seu grande peso fez com que suas pegadas penetrassem a camada sedimentar, chegando até ao tapete de vegetação. Tal tapete posteriormente se transformou em carvão, onde os dinossauros deixaram suas impressões originais. Aí nós encontramos um indubitável registro de suas pegadas em carvão hoje em dia. A extinção dos dinossauros é um dos maiores mistérios da ciência secular. Os dinossauros não foram extintos há 65 milhões de anos por um asteroide que caiu na Terra. Os dinossauros e a própria Terra são muito mais jovens do que dizem por aí. Antes do dilúvio, muitos acreditam que a atmosfera da Terra tinha uma grande camada de vapor d'água. Esse vapor foi colocado na Terra no segundo dia da criação. A separação das águas debaixo do firmamento com as águas acima do firmamento. Todas as fontes subterrâneas de água jorraram da terra. E a chuva caiu do céu em grandes temporais, e continuou sem parar por 40 dias e 40 noites. A chuva de 40 dias e 40 noites pode ter sido o colapso dessa cobertura de vapor. Na Terra pré-diluviana, as condições climáticas eram bem diferentes das de hoje. Quando a Bíblia fala desse tempo, ela menciona coisas que as pessoas pré-diluvianas nunca tinham visto. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca. Talvez as pessoas da era pré-diluviana nunca viram uma tempestade. O segundo capítulo de Gênesis conta que uma neblina subia da terra e regava a superfície da terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E era assim que as plantas cresciam, mesmo sem chuva. Um fenômeno assim ainda acontece hoje quando a vegetação é regada pelo orvalho. A cobertura de vapor da Terra pré-diluviana nos protegia das radiações vindas do espaço. A proteção que essa camada de vapor fazia era muito maior do que a proteção que temos hoje. E essa proteção foi um dos principais fatores para que os seres humanos na época de Noé vivessem tantos anos. O envelhecimento é causado por mutações nas nossas células. A radiação provoca mutações. Com uma atmosfera adequada e com uma forte barreira às radiações, nós viveríamos muito mais. A cobertura de vapor da Terra pré-diluviana causaria um efeito estufa
mantendo uma temperatura estável em toda a terra. Não haveria lugares com neve e nem desertos. Era uma terra de vegetação viçosa. Na verdade, existem várias evidências que muitas plantas e animais tropicais viveram por toda a Terra, inclusive nos continentes dos polos. Mas, com o dilúvio, quando as comportas do céu se abriram, ventos fortes causaram diferenças de temperatura por toda a Terra. A Terra, que era toda tropical, passou a ter regiões com muita neve e gelo. A Era do Gelo, depois do dilúvio. As águas não vieram só de cima. A água foi jorrada de reservatórios subterrâneos. Enormes explosões expelindo rochas derretidas. As águas continuavam subindo e cobriram todas as montanhas da época. Até que a chuva parou. Então Deus enviou um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Fecharam-se as fontes do abismo e as comportas do céu, e a chuva foi detida no céu. As águas, pouco a pouco, se retiraram da terra. Ao fim de 150 dias, as águas haviam diminuído. A formação das principais bacias oceânicas e a elevação das montanhas aconteceram nesse período. Elevaram-se os montes, desceram os vales até o lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas divisa que não ultrapassarão, para que não voltem a cobrir a terra. Até pouco tempo atrás e durante muitos anos, o dilúvio de Noé era o principal paradigma da geologia. Ainda hoje, alguns geólogos usam o dilúvio de Noé para explicar a história da Terra. Eles acreditam, a partir das evidências, que o dilúvio de Noé foi um fato histórico. No dilúvio, enquanto a Terra estava sendo elevada, as bacias oceânicas afundaram. As águas deixam marcas de níveis, como podemos ver nas beiradas de um reservatório que vai se esvaziando. Assim, se aconteceu um dilúvio mundial, nós esperamos ver esse mesmo tipo de marca na costa dos continentes ao redor do mundo. E isso foi exatamente o que encontramos em todos os continentes. Esse mesmo efeito pode ser visto em vários lagos que represaram as águas do dilúvio. Muitos vales de rios são mais fundos e largos do que seus sistemas atuais necessitam, indicando que em algum momento carregaram muito mais água.
Na verdade, a maior parte da terra está coberta com as águas do dilúvio. Mais de 70% da superfície da terra está submersa por águas, em média a uma profundidade de 3 quilômetros. Existe também muita água armazenada em forma de gelo nos continentes do Polo Norte e Sul. As águas do dilúvio ainda estão por aí. O Senhor Jesus falou sobre o dilúvio de Noé, não como um mito ou uma lenda, mas sim como um fato histórico. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois, nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. O Senhor Jesus está dizendo que o mundo, na sua volta, será semelhante ao mundo dos dias de Noé. E o mundo, nos dias de Noé, não era bom. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente mal. A terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Esses versículos parecem que foram escritos para os dias de hoje. Toda maldade e corrupção que acontecem hoje trarão julgamento sobre o mundo, mais uma vez, assim como nos dias de Noé. Nos últimos dias, os homens vão negar que o mundo foi criado por um Deus. Eles irão negar, por exemplo, o dilúvio de Noé. Da mesma maneira que o mundo antigo zombou da pregação do dilúvio, as pessoas hoje vão zombar da pregação do Evangelho. Elas vão zombar da volta de Jesus Cristo. Pedro escreve: Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Deus não quer condenar ninguém. Ele quer que todos sejam salvos. Pedro continua: Ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Nos dias de Noé, Deus avisou por mais de 100 anos que iria mandar um dilúvio sobre a terra. Por 120 anos, Noé construiu a arca e pregou para o mundo antigo. Você acha que alguém ouviu o que ele disse? Nenhum de nós merece a salvação. A salvação é um favor imerecido. Todos nós somos pecadores. Todos nós fomos injustos e desobedientes a Deus.
Porém, na cruz do Calvário, Jesus Cristo sofreu o julgamento de Deus e pagou o preço dos pecados de toda a humanidade. O próprio Criador morreu para salvar o homem que ele criou. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A fé de Noé nas palavras de Deus o salvou. Ele precisou acreditar para ser salvo. E esse mesmo tipo de fé nas palavras de Deus pode te salvar. É pela fé que obedecemos a Deus. Foi pela fé que Noé construiu a arca. Foi pela fé que Noé e sua família entraram na arca, mesmo quando não havia nenhum sinal de chuva. Noé e a família dele tiveram que passar pela porta da arca para serem salvos. Você e sua família também precisam passar por uma porta se quiserem serem salvos. Essa porta é Jesus, o Filho de Deus. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salvo. No dilúvio de Noé, quem estava fora da arca morreu. Assim também é com Jesus. Quem estiver fora dele vai morrer. A boa notícia é: a porta está aberta e Deus está esperando por você. Mas lembre-se, a porta não estará aberta para sempre. Chegará um dia que ela vai ser fechada, assim como foi com a porta da arca de Noé. E depois que a porta é fechada, não há salvação para quem está do lado de fora. Não perca essa oportunidade. Entre na porta, enquanto ainda é tempo. Is it alright if I stay today? Is it alright if I stay today? Take my time far behind, leave my pride. Oh, is it alright if I stay? Is it alright if we just... Se realmente aconteceu um dilúvio mundial e se todos nós somos filhos de Noé, seria estranho que apenas um povo lembrasse disso. Mas acontece que não é apenas o povo judeu que fala sobre um grande dilúvio. Povos antigos de praticamente todos os continentes falam numa grande catástrofe por águas. Antropólogos têm catalogado 59 lendas do dilúvio na América do Norte pelos povos aborígenes, 46 na América Central e América do Sul, 31 na Europa, 17 no Oriente Médio, 23 na Ásia, 37 nas ilhas dos mares do Sul e da Austrália. Vamos então agora ouvir algumas das lendas de um grande dilúvio. Nenhum de nós viventes é descendente da raça original do homem que pereceu. Nós, numerosos como somos, não somos mais do que uma segunda raça nascida de Deucalião. O povo original era cheio de orgulho e insolência, não cumpriu as suas promessas, não eram hospitaleiros com os estranhos.
A terra se tornou perversa e sem cuidado de adorar os deuses. Um homem foi íntegro, Nu-U. Nu-U construiu uma grande canoa com uma casa nela e abasteceu de comida, trazendo plantas e animais para dentro dela. O deus Marduk apareceu para ele num sonho e anunciou que todos os homens morreriam numa enchente. Deucalião colocou num grande baú suas esposas e crianças, e com eles vieram porcos, cavalos, leões e serpentes, e todos os tipos de animais da terra. E um velho construiu um grande navio, e entrou nele com toda a sua família e uma grande abundância de animais. Mas antes da enchente começar, Deus avisou o homem e a sua mulher, dizendo: torne oca uma árvore cipreste, na qual você deverá entrar. As águas se aproximarão do céu. Eles entraram e Deus os fechou lá dentro. A terra abriu as suas comportas de repente, grandes chuvas caíram, os rios transbordaram. Os rios, partindo-se, correram pelas planícies, trazendo consigo as plantações de milho, os túmulos, rebanhos, homens, casas e templos. Como tronco de árvores, os cadáveres flutuavam, como desova, os peixes ocupavam o mar. Tudo agora era oceano. Cidades, montes e montanhas lentamente foram inundados. Todo dia choveu, toda noite choveu. O céu caiu. Não havia terra. Animais de todos os tipos afogaram-se. Não havia terra. Os pássaros voaram por muito tempo sem achar terra onde repousar, e eles caíam no mar. Exceto Deucalião, que por sua virtude e piedade foi salvo para dar vida a uma nova raça humana. Depois de um ano, as águas começaram a baixar. Um vento violento então veio e secou a terra. As pessoas salvas foram 8 em número. Todas essas histórias de um grande dilúvio, feitas por povos antigos, têm semelhanças. A raça humana está decadente, cheia de transgressões. Um Deus envia um dilúvio como punição. Instruções são enviadas a um indivíduo justo para construir um navio. O dilúvio destrói a raça humana corrompida. Depois do dilúvio, uma nova humanidade, menos pecadora, começa para repovoar a terra. São muitas pessoas de diferentes culturas e épocas falando essencialmente a mesma história. Isso é mera coincidência? Ou será que é uma evidência fortíssima de uma catástrofe mundial por águas? A Bíblia fornece as medidas da Arca de Noé. Pegue madeira boa e construa para você uma grande barca. Faça divisões nela e tape todos os buracos com piche, por dentro e por fora. As medidas serão as seguintes: 135 metros de comprimento por 22 de largura por 13,5 de altura. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Para você ter ideia do tamanho da arca, pode pensar num prédio com cerca de 20 andares. A Arca de Noé seria então a maior embarcação marítima construída até o final do século XIX, quando os navios de metal começaram a serem construídos. A Arca de Noé tem uma proporção entre o comprimento e a largura de 6:1. Essa proporção é excelente para a estabilidade de um navio em alto mar. Com essa proporção, seria praticamente impossível a arca virar. Como Noé saberia disso? Ora, é óbvio, foi o próprio Deus que forneceu as medidas da arca. E não há ninguém maior que o Criador para saber das coisas. De tudo que vive, de tudo que é carne, farás entrar na arca 2 de cada espécie, um macho e uma fêmea. Uma questão que sempre aparece quando se fala da Arca de Noé é a seguinte: a arca era grande o suficiente para tantos animais? Ora, pelas medidas descritas no livro de Gênesis, a arca tinha cerca de 5.600 metros cúbicos. Isso seria equivalente a cerca de 570 vagões de trem.
É muito espaço. Agora vem a questão: quantos animais terrestres deveriam entrar na arca para sobreviverem ao dilúvio? De acordo com Ernest Mayr, um renomado biólogo evolucionista, existem hoje cerca de 1 milhão de espécies no mundo. Boa parte dessas espécies é capaz de sobreviver na água e, portanto, não precisariam serem levadas para dentro da arca. Quero dizer, Noé não precisou levar para a arca as mais de 20.000 espécies de peixes, ou talvez as 107.000 espécies de moluscos, como caramujos, mariscos e ostras. As mais de 5.000 espécies de esponjas não precisavam entrar na arca para sobreviverem. Muito menos as 30.000 espécies de protozoários que podem viver na água. Além disso, muitos mamíferos são aquáticos. Por exemplo, baleias, focas, golfinhos e muitos outros. Também, nem todos os anfíbios precisariam entrar na arca para sobreviverem. Boa parte deles são aquáticos. Os répteis, como tartarugas marinhas e crocodilos, não precisavam entrar na arca. As mais de 800.000 espécies de artrópodes, como lagostas, camarões, siris, caranguejos, são criaturas que vivem na água. Não necessariamente precisariam entrar na arca para sobreviverem. Muitas das espécies de vermes e insetos poderiam também ter sobrevivido fora da arca. Essa informação agora vai parecer surpreendente para você. Não muito mais do que cerca de 35.000 animais entraram na arca. E essa é uma estimativa alta, que considera até animais extintos. Porém, para agradar os mais céticos, vamos considerar que 50.000 animais entraram na arca. Esses animais, em sua maioria, não precisavam estar na forma adulta. Os filhotes de animais como elefantes e rinocerontes ou zebras são, na verdade, bem pequenos. Além disso, lembre-se que muitos animais, mesmo adultos, são pequenos na verdade. Vamos considerar que, em média, os cerca de 50.000 animais dentro da arca tinham o tamanho de uma ovelha. Agora, considerando que um vagão de trem tem 2 andares, ele conseguiria acomodar cerca de 240 ovelhas. Assim, seriam necessários cerca de 207 vagões para acomodar 50.000 animais do tamanho de uma ovelha. Ora, esses 207 vagões iriam preencher apenas 37% do volume da arca. Lembra? Vimos anteriormente que a arca acomodaria 570 vagões. Sobrariam ainda, portanto, 361 vagões para colocar comida, bagagem e toda a família de Noé. Sim, a arca de Noé tinha bastante espaço. Um barco com as medidas da arca de Noé conseguiria abrigar, por incrível que pareça, a diversidade biológica da terra pré-diluviana. Se você não acredita no dilúvio de Noé, não deveria ser por achar que a arca era pequena. E a construção da arca? Como Noé construiu algo tão grande? Bom, certamente Noé teve a ajuda de Deus. Isso já seria mais que suficiente, certo? E claro, Noé também teve a ajuda dos filhos. Outra dúvida seria: como Noé levou todos os animais para a arca? Bom, a Bíblia diz que foi o próprio Deus que reuniu os animais e os levou até a arca. Algumas pessoas dizem que isso foi o que gerou o instinto de imigração dos animais. Pode ser, é uma ideia interessante. Para o mundo secular, a arca de Noé é uma loucura. O dilúvio que estava para acontecer também foi uma loucura para as pessoas do mundo antigo. Noé era o teórico da conspiração da sua época. Ele pregou por mais de 100 anos. A arca de Noé e o dilúvio estão no coração de todo cristão
que acredita na Bíblia, no poder e no julgamento de Deus. Histórias de um grande dilúvio que incluem a salvação de pessoas e animais num barco são encontradas em todo o mundo. Se de fato aconteceu um dilúvio mundial, seria esperado encontrar várias narrativas desse dilúvio por diferentes povos. E é exatamente isso que temos. Relatos de um grande dilúvio existem praticamente em todos os povos antigos. Povos antigos que não se conheceram falavam de um grande dilúvio, onde um pequeno grupo de pessoas era salvo. Existem mais de 270 relatos de diferentes culturas ao redor do mundo sobre um dilúvio. Todo mundo no passado falava em um grande dilúvio. Por quê? Porque de fato aconteceu. Com o passar das gerações, as histórias sobre o dilúvio foram se modificando. Mas ainda assim, podemos perceber muitos pontos em comum. A fonte original de onde surgiu toda a ramificação do relato do dilúvio está na família de Noé. A Bíblia diz que a terra foi destruída durante o dilúvio. A terra antes e depois do dilúvio não é a mesma. E ainda hoje, podemos ver inúmeras evidências dessa recente catástrofe por águas. No mais, fique com a promessa. The world is here and static, but I am asymptomatic. I'm the only one out here on the floor. The foundation is shaking and the windows all are breaking, but I'm not about to run for the door. Save yourself by never wishing you were somebody else. Stay for the fire and swim through the night of the flood. Hold up your ladder and sing for the ones that you lost. The world is here and static, but I am asymptomatic. I'm the only one out here on the floor. Watch the city burning and the Messiah returning, but I'm only really here for the show. Broke into the station, took my record, took my